Olá, terráqueos! Faz tempo que vocês não ouvem isso, né, gente? Estão ouvindo hoje, vamos corrigir aquilo que eu pedi para fazer para vocês, que eu tô sentindo que tá tendo uma certa dificuldade. Eu já saquei a dificuldade de vocês, é com orientação a objeto, né? Eu imaginava já isso quando vocês começaram a ter, como é que chama, Android, eu vi que vocês estavam poiando, né? Daí eu falei, meu, é orientação a objeto. Eles não devem estar acostumados, não devem ter pegado, alguma coisa desse tipo. Bem, eu acredito que eu tentei passar a montagem do MVC pensando o seguinte, pô, pode ser que eles entendendo como o MVC é montado, eles vão entender melhor a orientação a objeto, tá? Mas eu percebi que eu não sei se eu expliquei muito complicado, muitas vezes é muita coisa para explicar, muito pouco tempo. Isso é uma realidade, tá? É tipo assim, MVC a gente teria que ter mais ou menos, vamos aí, um semestre, pelo menos, tá? De MVC para vocês montarem o MVC bem e conhecerem tudo, etc. Mas a realidade é uma, você não vai ficar montando MVC na sua vida, entendeu? Eu acho que eu devo ter montado uns dois MVC, três MVC na minha vida inteira, tá? Por quê? Porque, cara, você não faz isso, você já pega pronto, tá? E mesmo que você faça, você já fez um, você não vai ficar fazendo outro, né? Geralmente é assim que funciona, né? Então, a não ser que a pessoa faça 1000 aulas, né? Por exemplo, se eu chegasse e ficasse dando toda vez a aula ao vivo de MVC, ia chegar uma hora que eu ia decorar como é que fazia aquilo, tal. E não é o caso, eu acho que nem vale a pena, entendeu? É um conhecimento que vale a pena você ter a noção, mas não vale a pena você dominar, porque não faz sentido, tá? Agora, o que acontece? A gente está lidando com um MVC pronto. Basicamente, né, um framework é um MVC pronto com algumas bibliotecas para você utilizar. Bibliotecas, o que é? Um monte de método e classe pronta para você utilizar. É mais coisa para você ter. Por isso que eu acho que de vez em quando você acabou de aprender o PHP, acaba ficando um pouco complicado para você, porque você mal aprendeu as funções básicas do PHP, aí você já aprende a orientação ao objeto, sabe? E daí você já aprende o framework, quer dizer, é um acúmulo de conhecimento, não deu tempo de você nem fazer uns projetinhos seus para você, sabe, se acostumar, né? O que acontece é que a tecnologia foi correndo e hoje, por exemplo, você não vai ser muito difícil encontrar um emprego onde você consiga trabalhar com PHP puro ou com um frameworkzinho mais, sabe, aquele que a gente montou logo no começo, assim, bem basicão, tal, que eu já tive que modificar, que eu queria ter dado só com função, só que eu já tive que modificar, porque daí começou a ter junção de disciplina, eu para ajudar vocês fiz aquilo lá, eu achei que foi ruim, para ser sincero. Eu não gostei, sabe por quê? Porque vocês estavam com uma coisa na cabeça, aí eu já cheguei e tive que enfiar o objeto na cabeça de vocês, as classes na cabeça de vocês. Eu acho que complicou demais aquilo lá. Porque o que eu acho? O Java ele é complicado, tá? Ele é complicado. Ele não é tão simples quanto o PHP. Então é muito difícil você pegar a orientação no objeto, a objetos no Java. Eu acho mais difícil. Tá? Apesar dele ser a primeira linguagem que usou, assim, a linguagem realmente que todo mundo usou, né? Teve outras, mas ninguém usava, né? A primeira linguagem que realmente trabalhou com isso, tal. Eu acredito que ela não é melhor, ela não é a linguagem mais fácil de aprender, tá? Então eu desconsidero isso. E eu acho que a gente atropelou com essa ideia de fazer um projeto, não sei o que lá, a gente acabou atropelando. Eu achei que foi legal o projeto, acho que vocês superaram, mas eu ainda sou, cara, eu sou um pouco diferente da linha dos outros professores. Eu acho que a gente tem que chegar e mastigar o básico para depois fazer projeto, tá? Essa é a minha posição, tá? Eu acho que você sair fazendo projeto igual um louco, você não pega a base da coisa perfeito, sabe? Então, por exemplo, eu sinceramente, na minha visão, eu deixaria os projetos para o terceiro ano, tá? Por quê? Porque você
Você faz pequenas coisinhas no segundo e depois no terceiro você realmente vai quebrar a cabeça fazendo um projeto grande, porque você já tem conhecimento suficiente. Senão, o que, que eu vejo? É muita cópia de código, adaptação de projeto que já está pronto. E eu percebo essas coisas, né? Mas eu acho que já, por você ter tido aquelas aulas e já. Essa é a minha posição, tá, gente? Não é que eu estou criticando, cada um. Pode ter gente que discorde comigo, tá aprendendo e fala, não, professor, eu acho mais legal o teu projeto, que o projeto eu vejo que eu avanço mais. Né? Essa é a minha visão. Eu acho ainda que tem que dar uma mastigada para vocês para engolir, né? Então eu achei que prejudicou um pouquinho porque a gente teve que correr. Se tivesse tido essa ideia, né, desde o começo, tal, eu já teria passado algumas coisas na frente, talvez perdesse menos tempo com comando básico que vocês já tiverem em outras linguagens, entendeu? Agora, por exemplo, a turma que eu estou trabalhando do segundo agora, eu estou indo, especialmente por eles até terem um pouco mais de dificuldade que vocês, eu estou mastigando pra caramba e eles estão pegando, né? Então eu acho que faltou, acho que isso aí foi um desacerto pra mim, né? Poderia ter sido melhor, tá? Então eu vou dizer uma coisa. Muita gente vai falar, pô, professor, mas você só reclama, tal. Não, não é. Eu sou um cara muito analítico. Eu sempre vejo as coisas, tento corrigir meus erros e tento melhorar e tento, né? Por exemplo, eu vejo que não deu certo, que vocês não estão pegando, que vocês não estão levando. Eu tento mudar, eu tento fazer alguma coisa para melhorar, né? Então por isso, então eu achei que foi meio corrido aquele projeto, mas eu também acho que não é culpa dos outros professores, não é culpa de ninguém. Porque a gente estava numa situação onde vocês estavam sobrecarregados, a gente estava sobrecarregado, tá? Porque não é fácil, a aula online ela demanda mais trabalho, porque a gente improvisa mais na aula normal. Na aula online a gente tem que ter tudo certinho, tem que ter tudo metodicamente feito, porque que acontece? Você chega numa aula online com algum erro, com alguma coisa, você não vai deixar o erro na aula online, entendeu? A gente até perde um tempo na aula se der um erro dentro da aula, né? Agora na aula online é super ruim isso, porque você não vai deixar aquilo lá, né? O aluno vendo um vídeo de erro, né? O cara vai dormir, é complicado, né? Então eu acho que foi meio confuso. Até porque a gente está se adaptando a outro meio de comunicação, né? Então eu vou explicar mais ou menos aqui o que eu estou fazendo. Eu não segui a risca, estou muito próximo, tá? Muito próximo do que o cara fez lá na nossa aulinha, né? Só que eu fiz uma diferença, tá? Ao invés de eu tirar a pasta, né? Deixa eu lembrar o nome da pasta aqui, que eu não lembro. A pasta System, eu deixei ela na mesma pasta, tá, gente? Eu não fiz a modificação. Por quê? Porque eu tô só com esse projeto aqui em CodeIgniter. Para que eu vou fazer outro, né? Então como se você só tem um projeto em CodeIgniter, não tem sentido você fazer aquilo, né? Agora, você vai ter vários projetos, você está fazendo vários estudos, é legal você fazer, porque senão você vai ter que ficar repetindo o arquivo, né? Você vai gastar HD do teu computador à toa. Você pode muito bem chegar e fazer isso. E geralmente nos servidores, o que vai acontecer? Você vai pegar aí você tem que procurar um servidor que tenha isso, né? Então, por exemplo, você vai lá nos servidores que você vai procurar, você vai chegar e vai procurar um que tenha é, hospedagem com CodeIgniter. E aí ele vai ter a pastinha System para você linkar, tá? Ele vai dar uma rota para você. Mas você também pode chegar e pegar uma hospedagem de PHP normal e é só você não mexer nessa pastinha System, tá? Então por isso que eu deixei até assim. Porque o cara falou lá, se você tem vários projetos, ou você trabalha num servidor, entendeu? Você tem um servidor seu, que você determina as pastas, entendeu? Aí faz sentido. Agora, por exemplo, se você chega e faz um trabalhinho pro Joãozinho da esquina, e aí o Joãozinho da esquina chega para você e fala assim, ah, não, eu quero trabalhar com a local web. Aí você tem outro site, mas tá na Hostnet, entendeu? Que são duas
duas empresas de hospedagem. O que acontece aí? Muitas vezes o plano que você tem, você não tem essa pasta System disponível, tá? Aí você vai ter que subir ela, normal, como você faz com um site normal que você desenvolveu, tá? É por isso que eu estou colocando assim. Certo? Então vocês vão ver que não existe, por exemplo, quando eu for testar o site, não existe naquela parte site para mim, tá? Já é CI direto, tá? Eu já estou fazendo assim, CI direto. Eu não criei um CI com vários sites, até porque não é assim que eu coloco. Eu não colocaria CI. Eu já colocaria o nome do site direto. E teria uma pasta System CI lá disponível para todo mundo, se fosse eu, tá? Ou System só, eu deixaria System, porque eu já sei que eu só trabalho com esse tipo de framework, né? Eu só trabalho com um tipo de framework, não preciso, né, de ter outras pastas, né? Não tem problema. Eu vou entender que o System pertence ao CodeIgniter, tá? Então tudo depende de como você trabalha. Por isso que eu deixei assim, porque senão vocês pensam, ah, eu tenho que fazer isso. E não é verdade, tá? Isso é uma opção. Isso é uma opção. Bem claro. Isso é uma opção. Não é necessário você tirar o system da pasta principal. Isso é uma economia de dados, tá? Esse é o primeiro ponto que eu gostaria de esclarecer. Então vamos dar uma olhada no que eu fiz até agora, né? O que foi feito e isso foi pedido nos vídeos lá. Né? Se eu não me engano, está no segundo ou terceiro vídeo. Não lembro direito. Tá? Primeira coisa é a página, tá? Por quê? Porque aqui vai estar welcome nesse local aqui. Por que eu mudei? Porque para ir direto para a página. A página foi um recurso, né? Foi um controller criado, tá? Isso é importante vocês entenderem. Foi um controller criado para que você não puxe, por exemplo, você poderia fazer um controller indo direto para a página que você quer? Poderia. Mas se você precisar puxar alguma coisa antes, por exemplo, colocar título, vai te complicar isso aí. Então o que acontece? Você tendo um controller puxando antes, poderia chamar qualquer coisa, não precisaria chamar página. Você poderia, né? Então o que acontece? Fica mais fácil de você controlar, tá? Então é legal você ter essa camada acima da sua página direta. Então, por exemplo, em vez de eu ter home como primeira página, eu coloco essa página que ela vai puxar ainda um view, tá? Um view diferente. Eu não criei uma coisa, né? Mas poderia fazer um home? Poderia. Só que ia ficar esquisito, ia ficar confuso. Então, esse controller página é um nome que foi dado para entender bem o que está sendo feito aqui, né? Então, é uma camada a mais que você está trabalhando. E dentro desse página, o que a gente está fazendo aqui, né? A gente está estendendo o CI Controller. Esse CI Controller é um controller criado, né, pelos programadores do Coordinator. Então o que acontece? Ele já vem com estruturas prontas, tanto que, né, vamos fazer o lance, né, que eu sempre falo do Deus da informática, né? Então, vamos chegar aqui e vamos, né, saudar o Deus da informática para que não haja, né, para que ele não nos castigue com 1000 erros. Talvez seja esse problema, né? Vocês estavam fazendo, não tinham feito isso e vocês estavam sendo castigados. Pode ser isso? Claro, claro, né? Então, cheguei e criei esse index, ó. Se vocês forem olhar, o que é interessante? Você não sabe o que é. Você acha que vai dar tempo de eu explicar tudo o que tem aqui? Tudo que tem no CodeIgniter? Óbvio que não. Eu não minto para vocês. E se vocês perguntarem, mas professor, você sabe tudo? Óbvio que não também, tá? E muita coisa que eu sabia eu esqueci. Acontece. Por quê? Porque é muita coisa, gente. Você não pode se basear em lembrar tudo. Você tem que conhecer, né? Ou você tem que saber que existem as coisas.
Esse é o principal, você não precisa nem saber o nome, mas você precisa saber, não, existe um negócio que faz tal coisa. E aí você procura, você acaba chegando e lembrando, tá? Gente, tem época que eu não lembro do count, só pra vocês terem uma ideia, tá? Então o que acontece aqui? Eu não botei salvar automático aqui no Visual Studio Code, tá? Então o que acontece aqui? Eu cheguei, quando a gente vai olhar na documentação, eu estava falando disso e não pus, né? Mas quando a gente vai olhar na documentação, a gente vê aqui que tem explicação e vou te dizer, por que eu gosto do CodeNighter? Primeiro porque ele é mais básico. Eu não gosto que tenha tudo pronto para mim. Eu sou um chato do caramba, né? Eu não gosto. Uma coisa muito pronta é de vez em quando me incomoda, porque eu sou um cara que crio muita coisa. Então eu gosto que as coisas estejam mais contidas, que eu tenha mais espaço para criar, tá? Não sei se isso é bom ou ruim na área de programação, mas na área de professor ajuda bastante, porque você sabe como as coisas são feitas, tá? Então o que acontece? Vamos ver o que é isso, né? Aqui, na verdade, o que eles fizeram com esse método index aqui? Eles já fizeram que ele ficasse como se fosse um autoload. Tá, um autoload não, Caramba, eu tô esclerosado, hein? Um construct. Isso. Como se fosse um construct. O que acontece? Ele vai rodar assim que você chamar esse controller. Entendeu? Se chamou esse controller, o index vai ser rodado. Tá? Muita gente vai chegar e vai falar, nossa, mas não estou entendendo nada, né? Porque vê esse índice, coloca as coisas lá, daí você vai botar outro e não funciona. Tá? Então, ele vai rodar dessa maneira. Né? Então, ó, tá funcionando, né? Você bota Echo Hello World, né? Aqui, eles respeitam Deus da informática, né? Certo? Então, é o que acontece, tá? Quem quiser até fazer esse teste, ó, pode fazer, né? Então, por isso que a gente está chegando e trabalhando com, já colocando um dado no index direto, porque ele já vai carregar automaticamente, ele já vai rodar aquele código automaticamente, tá? Então isso é importante. Muitas vezes você não entende, então procurem, ó, tá vendo? O User Guide. Esse User Guide também, né? O cara lá no vídeo, ele explica como usa o User Guide, tá? É só você chegar, ver o User Guide, procurar pro controller e ver quais estruturas que existem, que ele vai mostrar tudo isso, ó. Ó, tem outras situações, né? Ó, tá? Eu não vou entrar aqui em detalhes, porque olha quanta coisa que tem, cara. É muita coisa. Então, isso porque, né? Isso porque o Coordinator é o mais simples. Tá? É o mais simples. É o que tem menos coisa. Se vocês forem pegar outros, Laravel, essas coisas aí, vai ter muito mais coisa para vocês como recurso, tá? Eu, por exemplo, eu penso o seguinte: você não vai começar fazendo um mega site. Eu vou ser sincero, na minha vida eu tive poucos mega sites para fazer. Geralmente eu fiz pequenos. Talvez seja a, a minha experiência, né? Eu não trabalhei muito com sites grandes, né? E muitos sites grandes eu trabalhei no front-end, eu não trabalhei no back, tá? Mas a maioria são sites menores, tá? E sites menores eu digo um comércio eletrônico, sabe? Mas não é um site que vai ter, né? Tem que ter 1000 recursos, etc. Tá? E na maioria das vezes você não vai trabalhar com isso, tá? Acho que o maior site que eu trabalhei foi o da, como é que chama? Da contei um grama, tá? Foi o site maior que eu trabalhei no front, tá? Não trabalhei no back. E eu vou te dizer um negócio, certo? Muita muita empresa muito grande utiliza muitas vezes eles não vão chegar e vão pegar. Quem tem mania de pegar a nova tecnologia e já aplicar e começar a fazer e mudar todos os sites é empresa pequenininha, tá?
Empresa grande, por exemplo, você vai trabalhar com a UOL. A UOL, ela já tem um recurso lá dela, tá? Que, cara, é praticamente uma ferramenta de gerar a como é que chama? Página pré-carregada. Agora eu esqueci o nome disso. Espera aí. Eu tô meio esclerosado, tô falando para vocês. Cache, é praticamente para gerar cache. Por quê? Se você botar o número de usuários para acessar o site da UOL ao mesmo tempo, não há servidor que aguente. Tá? Há servidor que aguente, mas sairia muito caro. Não compensa você fazer isso. Tá? Então o que, que eles fazem? Na verdade, vamos dizer assim, o framework deles é um gerador de cache, tá? E é super otimizado. Inclusive, quando você trabalha em front-end, você não pode usar biblioteca. Você tem que usar, por exemplo, JavaScript puro, tá ligado? Por quê? Porque eles não vão carregar a biblioteca. Você tem que usar exatamente aquilo que você vai carregar, tá? Então, geralmente o cara tem uma bibliotequinha própria, eles usam uma biblioteca própria, bem enxuta, com alguns recursos que são sempre os mesmos, entendeu? Por quê? Porque se você usar uma biblioteca cheia de opções, você está carregando o site. E é uma das coisas que eu tenho um pouco de crítica aos frameworks, sabe? Por quê? Você chega e o cara fala, não, mas é um novo framework, ele é cheio de coisas, legal, pô, faz tudo, passa café. Só que é o seguinte, você precisa passar café, entendeu? É meio punk. Muitas vezes você não sabe tirar esses recursos, sabe? Então é muito importante quando você for trabalhar com framework você entender isso aí, né? Vamos lá. Outra coisa que eu fiz, eu trabalhei, né, eu já tinha mostrado aqui, é a configuração, né? Eu já coloquei. Aqui eu coloquei errado, né? É só CI, não é site, né? Então eu já coloquei a minha base. Só que você vai usar mais quando você precisa carregar arquivo, etc. Né? A gente já vai ver isso, tá? Não mudaria muita coisa agora, tá? É só para você ter uma ideia, ok? Então, gente, é o seguinte. Isso aqui você precisa fazer antes de tudo. Se você não fez isso, você não vai entender nada a partir de agora, porque você vai ver que as coisas vão parar de funcionar. E aí, para você testar, né, seguindo as leis, certo? A gente sempre tem que seguir as leis do Deus da informática. Olha lá. Então, vou colocar aqui para testar, né? Pronto, olá mundo. Agora eu estou salvo. Eu acho que não é um deus, eu acho que é uma deusa, tá? Eu acho que é uma deusa da informática. Porque tem que pensar que a Ada Lovelace foi a quem criou o algoritmo, né? Então não é um deus, é uma deusa, certo? Eu sempre falei errado, né? Então, a deusa da informática está me perdoando agora, tá? Porque eu cheguei e fiz o Olá Mundo. E veja, primeira coisa, para você começar, se você está perdido, não conseguiu fazer nada, para você começar a fazer o que eu vou fazer agora, primeiro você tem que ter conseguido fazer isso. Se não fez isso, gente, vai lá, volta para os vídeos. Tem gente que acontece, quer ver os vídeos e tentar fazer de cabeça. Desencana, cara, você não vai conseguir fazer isso. Faz passo a passo, tranquilo, entendeu? Vai lá e aprende. É o que eu falo, não adianta você entregar trabalho. Isso não quer dizer nada. Você sabe fazer aquele trabalho? É a pergunta que eu faço. Ou você só olhou ali na internet e deu um jeito? Essa é a questão. Não adianta você ir para empresas fazendo isso. Você não vai conseguir muita coisa, não. Né? Então, tenta fazer, tenta chegar até aí. Chegou até aí? Aí a gente pode passar para frente. Aí eu vou começar a fazer aquilo que eu estava pedindo, né? Para a gente dar continuidade, eu vou chegar e vou trabalhar nas views. A gente vai colocar as views para funcionar agora, tá? E eu vou montar as views com vocês, vou montar simples, depois a gente chega, constrói bonitinho, eu vou
Eu vou fazer um CSSzinho básico para vocês verem como funciona o CSS dentro do framework, né? E aí a gente vai trabalhando devagar e aí vocês conseguem, né, desenvolver as coisas dentro do framework, ok? Agora, gente, vocês lembram que eu passei para vocês uma imagem, como deveria ser feito, né? Então, o que acontece? Eu passei essa imagem aqui porque eu percebo que vocês têm uma deficiência de montar layout em HTML, né? E eu falei assim, gente, a gente tem um ano para resolver isso, né? A gente tem um ano para resolver isso. Então, o que eu fiz? Eu cheguei e especifiquei mais ou menos como que é a estrutura das coisas para vocês terem uma ideia como é que vocês montam um layout, tá? Eu vou dizer, eu não vou me preocupar nesse momento, tá? Com design responsivo, tá? Como eu fiz no outro site. Para quê? Para não complicar, tá? Para não complicar. Depois a gente vê, se der tempo a gente pega um framework aí, como é que chama? Bootstrap para tirar essas dúvidas, para vocês construírem, que é até legal, tá todo mundo trabalhando com Bootstrap. Eu tenho minhas considerações, eu não gosto do Bootstrap, tá? Eu não gosto, acho ele muito pesado, certo? Eu acho que tem jeitos mais fáceis de trabalhar. Eu já estava pensando em escrever até um artigo sobre isso, né? Sobre um jeito mais fácil de trabalhar com esse tipo com design responsivo que fosse mais leve, né? Mas não tive tempo ainda de desenvolver, tá? Então, eu tenho minhas restrições. Eu não considero um programa bom porque ele é muito. Aquilo que eu falei, você vai pegar o Bootstrap, você vai carregar com 1.000 arquivos, com uma quantidade de kbytes absurda, megabytes até, para usar três coisas, sabe? Então eu fico meio, sabe? Eu fico meio assim, pô, mas, né? Pra mim é meio esquisito, porque quanto menos você carrega é melhor, entendeu? Então, para mim, existem algumas coisas aí que são meio estranhas. Mas como o mercado pede, a gente não pode ficar, né, discutindo com o mercado, senão vocês não arrumam emprego. Quando você tiver a sua empresa, você faz do jeito que você quiser. Mas agora vocês têm que fazer desse jeito. Então, o que acontece aqui? A primeira coisa que eu preciso fazer aqui, né, é fazer a minha, o meu header aqui, tá? Eu vou fazer de um jeito simples para vocês entenderem, mas eu vou explicando como que é melhor fazer e tal, mas por quê? Para a gente não depender muito do CSS para resolver as coisas, tá? Eu vou fazer mais basicão para a gente entender, porque a ideia aqui é entender estrutura, não é fazer layout, tá? Depois a gente acerta, se der tempo a gente acerta, é que eu acho que leva muito tempo. Se eu for fazer layout, leva muito tempo. Então, o que eu vou fazer? Primeiro a gente vai acertar. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer aqui é o header, tá? Esse header, ele precisa ser construído, certo? E depois o footer. Daí a gente vai fazer as diversas páginas para entrar aqui no meio. Daquela maneira que eu fazia com vocês, não é diferente, tá? Então, voltando aqui, né, gente, vou fechar aqui o config para não me confundir. Vou fechar o controller para não me confundir e vou em cima dos views, né? Os views ele tem esse index e tem aqui o errors, né? Eu vou chegar e vou criar um novo arquivo aqui dentro e eu vou dar o nome de header.php, certo? Bem, um recurso bastante interessante aqui do nosso amigo Visual Studio Code é que se eu digitar aqui HTML, olha aqui, já veio vários tipos de HTML, tá? O que eu vou fazer? Eu vou chegar e vou dar um clique aqui, ó, e ele já criou toda a minha estrutura, tá? Certo? Para o HTML. Vou mudar aqui, ó, PTBR, tá? Para evitar problemas, né? E vou começar já a pensar que aqui eu vou deixar por enquanto assim, tá, gente? Eu não vou fazer nenhuma modificação. Vou fazer aquilo que estava proposto para mim, né? Eu tenho que ter um header aqui. Eu poderia até fazer direto, né? Mas eu não vou fazer isso, tá?
eu vou chegar e vou criar os links necessários, tá? De início eu só vou fazer isso, tá? De início eu só vou fazer. Depois eu vou completando, porque eu quero que fique bem básico, que eu não quero que ninguém tenha dúvida, tá? Quando você não tem o que colocar no link ainda, o que, que você faz? Ó, bota assim, ó, tá? Que é a âncora, né? Seria a âncora para você viajar pela própria página. Bota assim que não acusa erro, né? Fica bem tranquilo, tá? Então href, e aí eu vou colocar, né? Eu tenho que lembrar quais são os links. O primeiro é home, então eu posso chegar aqui e colocar home. Gente, como eu estou fazendo tudo direto, eu vou fazer uma gambi forte aqui, que é isso aqui, tá? Aqui que eu ia explicar para vocês, né? Dá um espacinho assim. O que acontece? O ideal é toda navegação, tá? Se a gente for olhar, que é legal ter uma div, né? Uma div aqui para dividir, para a gente não misturar com o que tem lá embaixo. Então, uma div. Aí não fechou? Achei que ele fosse fechar. Pronto, fechou a div, tá? Por que por que seria o ideal é você ter uma nave aqui, né? Um nave, né? Um navigation, por questão de ser uma coisa semântica, né? Para as máquinas entenderem qual a estrutura do teu site. Como eu estava dizendo, eu estou preocupado em ser simples e não em ser correto, tá? O correto é você atender essas necessidades, certo? Só que eu estou tentando fazer o código mais babaca que existe para que vocês se concentrem na estrutura. Depois que a gente se concentrar na estrutura, a gente vai pulindo esse código, tá? Então aqui o certo era colocar uma lista não ordenada. Agora, se eu fizer isso, na hora que a gente for colocar sem nenhum CSS, o que vai acontecer? Ele vai listar como é que chama? O menu, ele vai listar todo ele na horizontal. Na horizontal não, na vertical, né? Ele pulando linha. E aí vai ficar uma confusão para vocês. Então eu estou fazendo dessa forma, que aí não tem risco, né? A gente só chega e a gente não perde muito tempo com isso, tá? A gente pode perder até depois, mas agora a gente já vai direto na questão da montagem para você entender o framework. Depois que você entende o framework, aí a gente vê outras coisas. Qual que é o próximo? Clientes. Óbvio que se você tivesse fazendo, né, já sabendo tudo, não está preocupado com aprender, já era legal você colocar o código correto, né? E já trabalhar o CSS. Mas aqui a gente está só marcando. Na verdade é uma marcação, tanto que eu não coloquei nem o logo ainda, né? Eu não coloquei o logo. Só para a gente ter uma ideia de como vai ficar. Daí muita gente vai falar, professor, a gente não vai testar? Ainda não dá para testar direito. Então, o que acontece? Como a gente não tem nada para testar aqui, vamos ser sinceros, a gente só começou o Reader, nem tem muito sentido testar. Agora, uma coisa importante que a gente tem que fazer aqui é retirar, né? Eu não vou nem retirar, vou dar um cut aqui. Esses, né? O final aqui do HTML. Por quê? Porque aqui vai ser o começo da nossa página, né? Esse aqui é o começo da nossa página. Nossa página não acaba no header, né? Ela vai ter ainda um conteúdo no meio e um no final,
né? Então eu vou salvar, salvei. E agora eu vou chegar aqui na Views, colocar um New File, vou colocar aqui footer, tá? .php, certo? Vou fazer aqui a finalização. Vou chegar a criar uma div aqui, né? Aqui se você quiser clicar. Ah, gente, eu esqueci de falar uma coisa legal aqui, né? Como vocês estão trabalhando com Coordinator, né? Era legal vocês chegarem e colocar esse IntelliSense. Você vem aqui, procura Coordinator, né? Escreve aqui, ó. Nem cheguei a escrever tudo. E instala esse aqui, esse primeiro que aparece, tá? Que é o mais simplesão. Porque ele vai te ajudar por exemplo, nos códigos, ele não vai conhecer as funções nativas do Coordinator, ele vai conhecer só as funções nativas do PHP se você instalou IntelliSense para PHP, também é importante isso, né? Mas o que acontece? Eu acho que eu não sei se o PHP já vem instalado também, estou em dúvida, não lembro. O que acontece? Se você chegar e colocar não colocar isso aqui, você vai começar a digitar, ele não vai te dar aquelas dicas, né? Para você continuar. Se você tiver as dicas, fica mais fácil, você não digita errado, né? Então, eu acho que acaba valendo a pena vocês, agora que vocês já estão no terceiro ano, trabalhar com isso, né? Eu fazia no bloco de notas, né? Certo? Por quê? Porque eu queria que vocês aprendessem a decodificar erro, né? Vocês chegarem a ver o erro e tentar consertar, né? Porque a pessoa vicia nisso aqui e ela não tem noção do erro. Então, primeiro vocês desenvolvem essa ideia de onde está o erro para depois começar a usar. Então, código simples é legal vocês usarem, né? Até o Notepad++, né? Mas quando vocês estão numa codificação mais complexa, você não vai perder tanto tempo nisso, né? Então, eu acho legal vocês usarem o IntelliSense aqui, tá? Esse primeiro vai ter 1000, que daí tem mais coisa, não. Pega esse aqui, que esse aqui já é mais testado. Se você quiser testar os outros, beleza. Mas primeiro aprende, depois você testa, tá? Então, vamos lá. Vou chegar e vou colocar aqui. Deixa eu ver se eu tenho aqui o símbolozinho de copyright. Vou pegar o símbolozinho de copyright aqui no mapa de caracteres, tá, gente? Eu não lembro como é que faz o copyright. Ó, pra quem não sabe, mapa de caracteres, só você colocar pra procurar, né? Nossa, veio P? Ah, tá bom, vai. Qualquer coisa serve. E aí, vou colocar aqui o copyright. Tá, então aqui eu criei aqui meu rodapé, né? Ele não vai estar centralizado, vai estar uma porcaria nesse momento. Mas é só para a gente ter uma ideia de como vai ficar. A gente está puxando as páginas. O objetivo é esse, não é outro. Depois a gente conserta isso aí, tá? Novamente salvei, porque eu não coloquei para salvar automático. Eu não sei, tem uma birra com salvar automático. Mas quem quiser pôr salvar automático no Codiniter pode pôr, tá, gente? Então é isso aí. Voltando aqui, vamos ver o que a gente tem ainda que fazer, né? Como eu disse, ainda não vou me preocupar, né, em colocar as coisas nos seus devidos lugares, né? Então, eu vou trabalhar o que a gente tem aqui por enquanto, tá? A primeira coisa que vocês têm que ver é que se vocês olharem aqui, ó, né?
a gente tem uma divisão de linhas, ó, se você for ver bem. Aqui a gente tem uma linha e aqui a gente tem outra linha. Então, apesar de eu ter colocado uma div aqui, uma div aqui, é legal a gente dar uma separada, tá? De alguma maneira. Por quê? Periga se você tiver quando você for fazer o CSS, periga chegar e virar uma... Como é que chama? Ficar tudo um do lado do outro, sabe? Na hora que você for chegar e vai ficar uma porcaria, né? Então, se você não quer que isso aconteça, você deve separar em divisões aqui, né? Em mais divisões, né? Certo? Ou botar uma HR aqui no meio também funciona, tá? Não estaria errado, não. Você está dividindo dois conteúdos, HR tem esse sentido, né? Horizontal rule, né? Então, se você botar aqui um separando o outro, você vai saber que realmente tem que pular uma linha aqui, né? E etc, tá? Então, o que acontece aqui, tá, gente? Primeira coisa, eu vou colocar do jeito que eu coloquei aqui, depois a gente vai acertar, tá? A gente vai criar aqui mais uma, vou voltar aqui para os minhas views e vou criar um home. Tá? Criei um home, certo? Então, vamos olhar aqui, qual que é a primeira coisa que eu tenho, né, no nosso projeto aqui. Aqui a gente tem clientes satisfeitos, tá? Então, eu pus algum nome nessa div clientes. Então, o que eu vou fazer? Div. Depois a gente faz a divisão, na hora que a gente for acertar o CSS, a gente faz, né? Então, div clientes, tá? Até porque deveria ter mais um container aqui, eu não tô pondo, porque eu tô fazendo o mais simples possível, tá? Isso não seria hábil para... Não seria bom para você fazer layout, tá? Isso aqui é só para a gente construir, tá? A gente separar as coisas. Daí eu vou colocar aqui, isso aqui provavelmente é um H2, tá? Por quê? Porque o H1 seria o último trabalho, né? O H2 são os clientes satisfeitos, certo? Ou até um H3, hein? Porque tem aqui como um site pode ajudar a sua empresa. Eu não estou olhando pelo tamanho, tá? Isso é um erro, se eu olhar só pelo tamanho. Você tem que olhar pela importância no teu site. Eu acredito que último trabalho para a empresa ABC tem mais relevância do que como um site pode. Talvez não, né? Talvez o site, como um site pode ajudar sua empresa, pode ser o texto mais importante aqui dentro da sua página, né? Então, nós vamos considerar que esses dois são H2, esse aqui é um H1 e esse aqui seria um H3, tá? A última notícia, porque ele não está Eu nem vou colocar as notícias em si nessa div, porque teoricamente isso teria que carregar de fora, né? Então não faria sentido, tá? Então eu nem vou colocar as notícias, tá? Quem quiser colocar só para marcar, pode colocar, né? Então vamos lá, vamos voltar a isso aí. Bem, então H2 clientes satisfeitos aqui barra H2. Aqui não vai atrapalhar se a gente já fizer um L, né? Eu acho que compensa a gente fazer o L para já deixar organizado, né? E aqui eu posso colocar novamente a gente não tem o link ainda. Vocês têm que perceber que site não é uma coisa que você faz linear, né? Da mesma maneira que o site não é lido de forma linear, né? Você não vê do começo ao fim,
você também não constrói do começo ao fim. Isso é uma coisa que de vez em quando demora pra gente pegar na cabeça, né? É uma coisa mais complicadinha, né? Cliente A, cliente B, cliente C. Eu acho que isso aqui já é o suficiente para marcar. Não precisa fazer 300 negócios aqui que não faz sentido. E aqui a gente fecha a div, clientes, e vou colocar mais uma div. Eu já vou até deixar aqui já marcado com a div, que ele já deixa no meio, né? É bom isso. E vou chegar e vou dar uma olhada aqui no layout, tá? Último trabalho, empresa ABC, né? Tá aqui. Então eu vou até deixar aqui. Eu não lembro se eu preciso fazer isso para colocar o Loren, tá? Se a gente chega e coloca Loren, né? Se a gente colocar o Loren aqui, ele já cria um parágrafo pra gente, tá? Certo? Então você quer colocar, né, um texto qualquer, você pode usar o Loren, que é uma coisa já utilizada. E aqui teria uma imagem, né, nessa bagaça, né? Teria uma imagem, certo? Eu vou fazer o seguinte, tá? Eu vou procurar uma imagem na internet e vou linkar aqui para eu depois a gente põe uma imagem certinha, mas eu vou linkar já direto do site só para a gente ver como é que fica, tá? Então eu vou chegar aqui e procurar, por exemplo, posso procurar, sei lá, programação, vamos, programação, e daí a gente põe imagens, certo? E eu quero, nas imagens eu quero tamanho médio, porque senão vai ficar enorme. Então, ó, essa imagem tá bonita? Muito grande. Nossa, médio sai isso aqui? Então vamos pequeno, né? Tá saindo. Nossa, grande atualmente é de que tamanho? Que estranho. Mudaram isso. Ícone. O ícone é pequenininho. Nossa, que porcaria que ficou. Já ia falar palavrão de novo. Ah, engraçado, aqui não tem mais tamanho pequeno. Quero pequeno, médio. Não. Ah, essa aqui tá com tamanho bom. Então, ó, posso vir aqui. Copiar endereço da imagem. Vai ficar um pouco grande ainda. Mas para o que a gente está fazendo tá bom. Tá? Copiar endereço da imagem. E aí eu vou lá, volto para cá. Tá? Isso, gente, isso aqui é uma gambiarra gigante, né? Você não faz nunca isso.
tá? Que eu tenho mania por causa do... Teve uma época que o PHP, ele exigia isso aqui, tá? Hoje não exige mais. Mas ele exigia isso aqui. Então eu peguei mania, sempre que eu acho que tá fechando errado, tá? Então, PHP, ó, o HTML, tá? Então, aqui seria o, a nossa página de último trabalho da empresa. Vamos ver a outra parte que a gente tem. Seria como um site pode ajudar a sua empresa. Pus algum nome, né, nesse site? De, tem destaque e detalhe, né? Aqui coloquei ID igual destaque de igual detalhe, tá? Ih, já deu 50 minutos aqui de aula. Eu vou acabar essa página e a gente para por aí para fazer a próxima parte, né? Corrigir a próxima parte. Então, o que acontece aqui? Que eu vou colocar o detalhe. Aqui é um H1. Apesar de ser detalhe, eu considero que é a página que mais... Por que eu coloquei H1, né? Eu coloquei porque eu acho que é a página que mais define o que é a empresa, né? Se você olhar aqui, né, no nosso esqueminha aqui, o que é? É uma empresa para fazer sites, né? É uma empresa para fazer sites. Então, como um site pode ajudar a sua empresa, seria a coisa mais importante que tem na página, apesar de eu não estar destacando. Mas na hora da busca, é exatamente isso que vai prevalecer, né? O último trabalho para uma empresa, ninguém vai fazer uma pesquisa sobre o último trabalho da empresa ABC. Todo mundo vai falar, eu quero um site, quero um... Então, vou colocar esse aqui como sendo, né, o principal, tá? Eu nem considero que o texto está bom, né? Porque provavelmente foi um programador que fez o texto. E eu, como um programador publicitário, sei que isso aqui não daria muito certo para a busca, tá? Então, o que acontece? Vou colocar aqui um Loren depois, né? Põe um P e um Loren. P, ó, Tab você já coloca, né? Vocês sabem, né? E aí aqui eu vou chegar e vou colocar um Loren. Pronto. Certo? Já coloquei mais um detalhe aqui, né? E por último, gente, a gente tem as últimas notícias. As últimas notícias, tá? Provavelmente deve ser Div Notícias. Por enquanto, eu nem vou colocar as notícias, tá? Porque possivelmente a gente pode já fazer ele puxando as notícias. Certo? Futuramente, tá? De uma outra página. Então, eu só vou colocar aqui um H3, tá? Porque ele é menos importante, as notícias, e colocar últimas notícias. Eu, sinceramente, quando é site assim, né, esses sites, como eu posso dizer, institucionais, eu não gosto muito de notícias, sabe? Eu prefiro novidades, alguma coisa assim. Mas isso vai do cliente, né? Aí você vai do que o cara tá falando para você fazer. Mas eu não concordo muito, porque eu acho que notícia é uma coisa muito pesada, né? Lembra, sei lá, né? Eu não gosto muito, eu gosto de novidades, uma coisa mais comercial. Gente, eu vou parar um pouquinho por aqui. A gente continua no próximo vídeo. Mas essa é a ideia, né? A gente criou as 3 páginas assim, né? Claro, óbvio, estão sem nada, né? E aí a gente acaba trabalhando elas para vocês chegarem. Eu vou trabalhar 2 páginas com vocês, tá? 2 páginas, certo? De correção. E o restante eu queria que vocês fizessem. Eu vou fazer as 2 mais complicadas, tá? E o restante eu queria que vocês fizessem por vocês,
tá? Chegassem e desenvolvessem por vocês, tá ok? Então, eu não vou corrigir todas, tá? Eu vou fazer só essas daqui porque para dar um, né, como não tem no tutorial, né, você teria que pagar para ter as páginas feitas e poder fazer e tal. Eu tô fazendo aqui, é bom que vocês aprendam um pouco, vocês disseram que vocês têm um pouco mais de dificuldade nisso, né? Então, tá aí, tá? Então, um abraço para vocês e até mais.